A idade seria um empecilho ao amor? Ela, uma mulher madura, ele, um jovem promissor. Qual o limiar entre o amor e as imposições sociais? Se você quer conhecer o desfecho dessa história, já deixe seu like e se inscreva no canal. O despertador tocou antes mesmo que a luz do sol ousasse surgir pelas frestas da janela. 5 da manhã. Para Ana, aquele som já fazia parte de uma coreografia invisível que regia todos os seus dias. O corpo pedia mais 5 minutos, mas a mente lembrava. Havia uma filha para preparar, uma casa para manter e um emprego que lhe exigia muito mais do que 8 horas diárias. Com um suspiro cansado, mas também com uma firmeza de quem não tinha escolha, ela se levantou. Os pés tocaram o chão frio do pequeno apartamento e, como se fosse um rito, caminhou até a cozinha. Ligou a cafeteira, pegou o pão de forma e começou a preparar a lancheira de Sofia. Ao fundo, a chaleira emitia um sopro de vapor e a vida começava outra vez. Sofia ainda dormia, a respiração leve, os cabelos ruivos e despenteados sobre o travesseiro. Ana entrou no quarto silenciosa e sorriu ao vê-la. A cada manhã, por mais exausta que estivesse, lembrava-se do motivo pelo qual suportava tudo. Ajeitou os cobertores, deu um beijo suave na testa da filha e murmurou: Bom dia, minha pequena guerreira. Está na hora. A menina resmungou, rolando para o lado. Mamãe, só mais 5 minutos. Ana sorriu baixo. Se a gente atrasar, vou ter que levar você de pijama para a escola. Com esforço, Sofia abriu os olhos verdes, tão idênticos aos da mãe, e se sentou na cama. Logo estava no banho, depois tomando café apressada, enquanto Ana ajeitava o uniforme e trançava os cabelos da filha. Era uma rotina quase militar, mas impregnada no carinho. Pouco antes das 7, já estava a caminho da escola. O trânsito da cidade ainda era preguiçoso, mas Ana sabia que dentro de 1 hora tudo estaria caótico. Deixou Sofia com um beijo apressado na porta da escolinha e seguiu para o centro da cidade, onde um imponente edifício da incorporadora Galvão erguia-se como um colosso de vidro e aço. Ana trabalhava ali havia 9 anos. Entrara como uma advogada jovem, cheia de sonhos e inseguranças, e se tornara uma das peças fundamentais do departamento jurídico. O tempo lhe dera confiança, mas também cicatrizes. Seu casamento fracassado era uma delas. Ainda lembrava com amargura do constrangimento de ter sido traída de forma tão pública, pelo marido e por uma colega de trabalho. Lembrava também da vergonha de encarar os olhos de pena dos colegas, de ter que voltar à empresa grávida, carregando sozinha o peso do futuro. Mas havia sobrevivido. Mais do que isso, erguera-se. Conrado Galvão lembrava-se de cada detalhe dessa trajetória. O jovem herdeiro, 6 anos mais novo do que Ana, crescera nos corredores daquela empresa. Desde os 21 anos já se preparava para assumir os negócios da família, acompanhando o pai em reuniões, aprendendo cada detalhe do funcionamento do império. Sempre fora maduro demais para sua idade, diferente do irmão Vladimir, que só se afundava em festas e escândalos. Ele lembrava perfeitamente do dia que vira Ana pela primeira vez, tímida, os cabelos ruivos presos num coque desajeitado, olhos verdes que parecia não perceber o efeito que causavam. Para ele, fora como levar um choque. Durante meses, observava-a de longe, encantado com a sua dedicação e humildade. Vira também quando Marcos Fernandes, um colega do setor de TI, começara a cortejá-la. Conrado percebera a armadilha daquele romance, mas não podia fazer nada. Assistia impotente ao noivado espalhafatoso, ao casamento exibido nas redes sociais, à gravidez e depois, inevitavelmente, à traição. Foi ele, nos bastidores, quem moveu as peças para que Marcos e Camila, a colega do RH, que se tornara amante dele, fossem demitidos. Nunca revelou a ninguém.
Era sua forma silenciosa de protegê-la, ainda que Ana jamais soubesse disso. Os anos passaram. Conrado se tornou um homem de postura firme, discreto, estudioso. Nunca se permitira amar ninguém. Saía com mulheres, sim, mas nunca conseguia ocupar o espaço que Ana, mesmo distante, tinha em seu coração. E agora, prestes a assumir o comando da incorporadora no lugar de seu pai, ele se via ainda mais consciente de que havia uma parte da sua vida que permanecia incompleta. O destino, no entanto, gostava de brincar com as coincidências. Naquele domingo, Ana decidiu ir ao escritório. Os contratos da sucessão do senhor Alberto Galvão estavam atrasados, já que durante a semana ela se ausentara para assistir à apresentação da filha no colégio e no balé. Sentia-se culpada por não conseguir equilibrar tudo, e a solução fora sacrificar o próprio descanso. Sofia, animada com a ideia de ir ao trabalho da mãe, vestia um vestido parecido com o dela. Levava consigo um caderno de desenhos e uma bolsinha que chamava de maleta de trabalho. O edifício estava silencioso quando chegaram. O porteiro, seu Bernardo, cumprimentou-as com simpatia e deixou que subissem. No andar jurídico, o som das teclas do computador de Ana era o único sinal de vida. Sofia espalhou seus lápis de cor na mesinha vizinha, cantarolando baixinho. Por volta das 9h30, os sapatos ecoaram no corredor. Conrado entrou. Diferente da figura implacável dos dias da semana, trazia uma camiseta preta, jeans surrado e tênis. Parecia mais jovem, mais próximo, quase acessível. Ele parou ao ouvir o som infantil. Sofia o encarava curiosa. Oi, disse a menina, erguendo a mãozinha. Conrado sorriu de imediato, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Oi, pequena, qual o seu nome? Sofia. E você? Conrado. Ele respondeu como se não fosse o herdeiro da empresa, mas apenas um visitante qualquer. O que você está desenhando? Sofia mostrou o papel com orgulho. Um pássaro colorido. Eu gosto dos pássaros. Queria morar numa casa com jardim só para eles virem cantar para mim. Conrado sentiu o coração disparar. A simplicidade daquele desejo, a pureza da criança atingiram-no em cheio. Ele sorriu. Eu moro numa casa com jardim. Você poderia ir lá, ouvir os passarinhos quando quiser. Ana, que até então se mantinha alheia, voltou-se assustada. Seus olhos verdes encontraram os dele, e por um instante houve algo ali. Um reconhecimento, um susto, talvez até um brilho de emoção. Mas ela desviou rapidamente, apressando-se em explicar. Desculpe, Conrado. Eu sei que não é comum trazer crianças, mas não tinha com quem deixar a Sofia hoje. Foi só porque precisava terminar os contratos. Ele ergueu a mão, interrompendo-a com gentileza. Não tem problemas, Ana. Eu entendo. E em vez de se retirar como ela esperava, aproximou-se da menina e passou a manhã inteira sentada ao lado dela, ouvindo suas histórias, rindo das suas observações. Ana tentava se concentrar no trabalho, mas a presença dele era como um campo magnético que a desconcentrava. Sentia-se observada, sentia o ar mudar. Quando o relógio marcou meio-dia, Ana finalmente concluiu os contratos. Arrumou os papéis e disse à filha que estava na hora de ir embora. Sofia, no entanto, protestou. Olhou para Conrado, já completamente seu amigo, e disparou. Você vem almoçar com a gente? Ana abriu a boca para repreender, mas Conrado respondeu antes que pudesse. E onde vocês vão almoçar? No parque. Lá tem cachorro-quente e pipoca doce, contou Sofia com o entusiasmo de quem descreve um banquete real. Ele sorriu. Então eu aceito o convite. Ana ainda tentou argumentar, dizendo que não precisava, que não queria atrapalhar, mas era tarde. Conrado já estava de pé, segurando a mão de Sofia. Restou a ela seguir os dois, atônita, sem entender o rumo que as coisas haviam tomado. No parque, Sofia corria à frente, pedindo um cachorro-quente, enquanto Ana caminhava ao lado de Conrado, constrangida.
Desculpa por isso. Você devia ter coisas mais importantes para fazer. Isso? Ele a olhou nos olhos sério. Ana, isso é o oposto de atrapalhar. Faz tempo que eu não tenho uma manhã tão boa, se é que já tive. Ela desviou o olhar corando. Ela conhecia Conrado há anos, mas nunca havia trocado palavras tão pessoais. Sentia um calor estranho no peito, algo que misturava surpresa e medo. E pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de possibilidade atravessou seu coração. O sol filtrava-se entre as copas das árvores do parque, espalhando manchas de luz pelo chão de terra batida. Sofia corria animada, a saia do vestido rodando no vento, enquanto Ana a acompanhava com o olhar, dividida entre a ternura e a preocupação constante que a maternidade solitária lhe exigia. Ao seu lado, Conrado caminhava sem pressa, mão nos bolsos, observando a cena com um sorriso que Ana não soube interpretar. Quando a filha voltou com 2 cachorros-quentes na mão e a boca lambuzada de ketchup, Ana revirou os olhos, mas riu. Sofia entregou um deles a Conrado como se fosse um gesto de amizade solene. Para você, mas cuidado, tem muito molho. Conrado aceitou com seriedade fingida. Obrigada, senhorita Sofia. Prometo não derrubar nada na gravata. Ana não conseguiu conter a risada. Ver sua filha à vontade com ele, rindo, falando sem parar, fazia o coração aquecer. No entanto, ao mesmo tempo, o deixava vulnerável. Conrado era seu chefe, era mais jovem, era um galvão. Nada na lógica da vida apontava aquilo como possível, mas a vida, ela já aprendera, raramente seguia lógica. Quando já estava quase indo embora, Sofia puxou o braço de Conrado com insistência. Eu quero ver o jardim da sua casa, você prometeu. Ana regalou os olhos. Sofia, não seja inconveniente. Mas Conrado se abaixou até ficar na altura da menina, encarando-a com uma doçura que surpreendeu até a sua mãe. E eu vou cumprir a promessa. Que tal no próximo domingo? Sofia bateu palminhas, radiante. Ana tentou intervir, mas foi vencida pelo olhar suplicante da filha. No fundo, sabia que não teria coragem de negar. O domingo seguinte chegou mais rápido do que Ana gostaria. Conrado a buscou no apartamento. Sofia entrou no carro saltitante, como se fosse uma excursão de férias. Ana, ao contrário, estava tensa, tentando controlar a ansiedade, sentia-se deslocada. A casa de Conrado ficava em um bairro nobre, cercada de muros altos e jardins bem cuidados. Ao entrarem, Sofia correu pelo gramado como se tivesse encontrado o paraíso. Havia flores de todas as cores, árvores frondosas e até um balanço pendurado. Ana se desculpava a cada minuto, constrangida. Desculpe pela bagunça de Sofia, ela é muito elétrica. Não peça desculpas, Conrado respondeu, observando a menina brincar. É a melhor companhia que eu poderia ter. A sinceridade dele desarmava Ana. Ela desviava o olhar, sentindo o calor subir ao rosto, enquanto Sofia se ocupava de explorar o jardim. Eles ficaram sentados em um banco de pedra, lado a lado. A conversa fluía inesperadamente. Falaram da infância, de responsabilidades, dos sonhos. Conrado revelou que sempre se sentia um pouco solitário, pressionado pelo peso de ser o herdeiro da incorporadora. Ana contou como tinha sido difícil recomeçar depois do fim do casamento. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Um silêncio confortável pairou entre os dois, interrompido apenas pelas gargalhadas de Sofia correndo pelo gramado. Naquela noite, quando voltaram para casa, Sofia adormeceu no banco de trás. Ana a carregou no colo até o quarto, cobriu-a com cuidado e ficou alguns segundos parada, observando-a dormir. Ao se virar, encontrou Conrado na porta, olhando a cena com um misto de ternura e respeito. Você é incrível, Ana, ele disse baixinho. Ela engoliu em seco, não sabia como responder. Apenas desviou, fingiu procurar algo na bolsa. Na quarta-feira seguinte, Conrado apareceu no pequeno apartamento com uma pizza. Sofia já estava de pijama e a cena foi de pura alegria. Jantar improvisado, risadas, a criança inventando histórias. Pouco depois, Sofia adormeceu no sofá.
O clima mudou. Ana e Conrado ficaram lado a lado, em silêncio, ouvindo apenas a respiração tranquila da menina. Seus olhos se encontraram. A distância entre eles diminuiu. O quase beijo parou no ar, intenso, mas Ana recuou no último instante. Isso é errado, ela murmurou confusa. Conrado não insistiu, apenas sorriu, com uma paciência que a deixou ainda mais desarmada. Não precisa se desculpar, eu espero. Aquela noite terminou sem mais nada, mas a tensão estava criada. No sábado, logo após as 6, a campainha tocou. Ana abriu a porta e encontrou Conrado ali, com 2 sacolas na mão. Trouxe cachorro-quente e pipoca doce, anunciou com um sorriso maroto. Sofia sorriu, correndo, como se tivesse adivinhado. Eu sabia que você vinha. Ana suspirou, balançando a cabeça, mas no fundo, uma parte de si já não lutava contra. Aceitou que ele entrasse, e a noite foi leve, divertida, cheia de risadas. Sofia acabou dormindo cedo, exausta de tanto brincar. E então, quando a casa mergulhava no silêncio, Conrado e Ana ficaram frente a frente na pequena sala. Não havia mais fuga, o beijo aconteceu. Tímido no início, depois urgente, como se anos de silêncio viessem à tona naquele instante. Naquela noite, Conrado ficou. Ana acordou no domingo assustada, culpada, pensando no emprego, na diferença de idade, na posição deles. Mas Conrado parecia radiante, sereno, como se tivesse encontrado exatamente onde queria estar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez o amor ainda fosse possível. A semana seguinte foi como andar em uma corda bamba. No escritório, Ana tentava manter a postura, mas os olhares que trocava com Conrado denunciavam um segredo silencioso. Ele, por sua vez, parecia não se importar em disfarçar tanto. Bastava cruzar-se no corredor para que seus olhos demonstrassem mais do que deveria, para que um sorriso quase imperceptível surgisse no rosto. Ana se culpava por cada segundo, sentia que estava vivendo algo proibido. Ele era o herdeiro da empresa, 6 anos mais novo, o filho do dono. Qualquer pessoa que descobrisse a ligação entre eles iria apontar o dedo. E ainda havia Sofia. A última coisa que ela queria expor era a filha a qualquer tipo de julgamento. Certa manhã, Ana entrou na sala de reuniões e encontrou Conrado lá, revisando alguns relatórios. Ele levantou o olhar e, por um instante, esqueceu-se do mundo. Bom dia, Ana, disse num tom mais íntimo do que deveria. Ela respondeu seca, tentando manter a formalidade. Bom dia, doutor Conrado. Ele franziu a testa. Doutor Conrado? Agora é assim? Ela suspirou. Preciso que seja assim, aqui dentro. Houve silêncio. Ele entendeu. Mas, no fundo, não pretendia se esconder para sempre. Enquanto isso, na mansão da família Galvão, Dona Teresa observava o filho com desconfiança. Conrado estava diferente, mais leve, mais sorridente, quase apaixonado. E uma mãe percebe. Na primeira oportunidade, ela o confrontou. Conrado, preciso saber. Quem é? Ele sorriu de canto, sem negar. Mãe, eu não quero falar sobre isso agora. Não me subestime. O tom dela foi firme. Você está diferente. Há uma mulher. Quando descobriu que se tratava de Ana, a advogada e mãe solteira, Teresa não conteve a revolta. Ela tem 35 anos. Tem uma filha. Você é o herdeiro dessa família. Precisa escolher alguém à sua altura. Conrado a encarou com uma calma fria. À minha altura? Mãe, Ana está muito além disso. Ela é tudo o que eu sempre quis. A discussão foi interrompida por Alberto, que ouvira parte da conversa. Diferente da esposa, ele não via problema. Teresa, basta, disse com voz firme. Nosso filho é um homem, e eu nunca o vi tão convicto em algo quanto está agora. Ela protestou, mas Alberto concluiu. Talvez seja a hora de aceitarmos que ele sabe muito bem o que faz. Naquela noite, Ana recebeu uma ligação inesperada de Conrado. Preciso ver você, disse ele com a voz carregada. Ela hesitou, mas cedeu. Encontraram-se em seu apartamento. Sofia já dormia. Minha mãe sabe, ele disse direto. Não aprovou. Ana sentiu o coração gelar.
Eu sabia que isso não daria certo. Você não merece esse peso, Conrado. Você deveria ter alguém livre, sem bagagem. Ele se aproximou, segurando o rosto dela com delicadeza. Ana, você e Sofia não são bagagem, são asas. Eu não quero nada além de vocês. Ela desviou o olhar, lágrimas represadas. Eu tenho medo. O mundo não perdoa mulheres como eu. Então deixe eu ser o seu escudo, respondeu ele, firme. Ana não conseguiu responder, apenas se deixou envolver em seus braços, sentindo que, mesmo em meio ao caos, ali havia um lugar de paz. No dia seguinte, os encontros continuaram, sempre cercados de cuidado. Sofia, alheias às preocupações dos adultos, estava encantada com Conrado. O via como um amigo, quase um herói, alguém que fazia rir e sonhar. E quanto mais via o brilho nos olhos da filha, mais Ana se sentia dividida entre o medo e a esperança. Ela sabia que estava prestes a enfrentar não apenas os julgamentos externos, mas os próprios fantasmas internos, a insegurança, a lembrança amarga da traição passada, o receio de abrir novamente o seu coração. Mas Conrado estava ali, paciente, determinado, disposto a enfrentar tudo ao lado dela. E talvez, só talvez, o amor estivesse realmente pronto para renascer. Os meses seguintes foram como um aprendizado silencioso. Ana, acostumada a carregar o mundo sozinha, precisou se permitir dividir o peso. Conrado, jovem, mas cheio de firmeza, demonstrava em cada gesto que não se tratava de um capricho passageiro. Ele buscava Sofia na escola sempre que podia, ajudava Ana nas pequenas tarefas do dia e, acima de tudo, oferecia presença. Não era sobre grandes declarações, mas sobre estar lá. Ainda assim, Ana lutava contra a própria descrença. Certa noite, enquanto lavava a louça após o jantar, perguntou baixinho, quase sem perceber que falava em voz alta: Por que você insiste em mim? Conrado, que estava secando os pratos ao lado dela, parou. Porque é você. Sempre foi. Disse com simplicidade, como se a resposta fosse óbvia. Ana engoliu em seco. Às vezes, ele a desmontava com frases curtas, discretas, que carregavam um peso maior do que qualquer discurso. No parque, em um sábado de primavera, Sofia corria pelo gramado com um balão nas mãos, gargalhando. Conrado observava, mas parecia inquieto. Ana notou. O que foi? Perguntou, ajeitando o cabelo que o vento insistia em bagunçar. Ele respirou fundo, colocou a mão no bolso e, antes que ela pudesse entender, estava de joelhos diante dela. Ana, eu sei que nossas vidas não são tão simples. Sei que você tem medo e talvez nunca deixe de ter, mas eu quero estar ao seu lado em cada um destes medos. Eu quero cuidar de você, da Sofia, de tudo o que vier. Quer casar comigo? Ana ficou em choque. A cena parecia irreal, como se tivesse sido tirada de um filme. As pessoas ao redor começaram a olhar, algumas sorrindo, outras murmurando em expectativa. Sofia, percebendo a movimentação, correu até eles. Mamãe, diz sim! Gritou com a inocência e a alegria que só uma criança poderia ter. As lágrimas vieram antes da resposta. Ana levantou a mão à boca, tentando conter a emoção. Conrado, eu. Ele a interrompeu sorrindo. Não precisa ter medo. Eu só quero ouvir o que seu coração diz, não o que o mundo espera. Ana fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, tudo estava claro. Sim, o parque explodiu em um aplauso espontâneo. Sofia pulava e batia palmas, e Conrado a envolveu em um abraço que parecia prometer o futuro inteiro. O casamento foi íntimo, rodeado apenas de amigos próximos e familiares. Teresa, ainda ressentida, manteve uma postura fria, mas Alberto estava radiante. Para ele, ver o filho tão convicto era motivo de orgulho. Ana, apesar da tensão inicial, escolheu não se importar com os olhares de desaprovação. Naquele dia, tudo o que importava era a nova vida que estavam começando juntos.
Sofia foi a dama de honra, a mais empolgada de todas. Ao fim da cerimônia, segurou a mão de Conrado e anunciou em voz alta: Agora você é oficialmente meu pai de coração. Não houve quem não se emocionasse. Meses depois, em uma manhã chuvosa, Ana deu à luz um menino, saudável, Bento. O choro do bebê preencheu o quarto como um hino de renascimento. Conrado, com os olhos marejados, segurou o filho no colo pela primeira vez, enquanto Sofia o observava com curiosidade e orgulho. Ele é tão pequenininho, disse a menina, tocando com cuidado a mãozinha do irmão. Pequenininho, mas muito forte, respondeu Conrado sorrindo. Ana, exausta, mas radiante, observava. Sentia, finalmente, que a vida havia fechado um ciclo de dor e aberto outro, repleto de possibilidades. O passado ainda existia, mas não a definia mais. O futuro agora era deles. Naquela noite, já em casa, quando todos dormiam, Ana levantou-se e foi até o berço de Bento. Passou a mão pelos cabelos finos do bebê e, em silêncio, agradeceu. Agradeceu pela coragem de ter acreditado outra vez, pela paciência de Conrado, pela alegria de Sofia, pela nova chance que a vida lhe dera. O amor, ela finalmente compreendia, não era algo sobre perfeição, era sobre recomeço. E o dela agora tinha nome: Conrado, Sofia e Bento. Se você assistiu até o final, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.